Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído aqui dos primeiros versículos do capítulo 3. Os versículos 1 até o 6. Está escrito assim: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: Levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Amados, aqui está falando sobre um momento interessante que começa falando noutra ocasião, porque o capítulo 2 termina falando sobre o sábado. Jesus dizendo que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado foi criado por causa da dureza do coração do homem e não o homem foi criado para adorar o sábado. O capítulo 2 de Marcos termina assim. E aí, no início do capítulo 3, vem um outro relato de uma outra situação em que Jesus está na sinagoga num sábado e os fariseus, os mestres da lei, os religiosos da época estavam ali atentos para ver se Jesus faria o quê? Realizaria um milagre, curaria aquele homem num sábado, e Jesus pergunta para aqueles homens o que é certo, o que é permitido fazer no sábado. O bem ou o mal, salvar a vida ou matar. E eles ficaram o quê? Em silêncio. E aí olha o que a palavra diz, que irado olhou os que estavam à sua volta. Amado, a ira, muitas vezes nós não sabemos lidar muito bem com a ira, mas Jesus irou-se algumas vezes. Por isso que a palavra fala: irai-vos, mas não pequeis. Nós podemos nos irar, o que nós não podemos fazer com a ira é transformá-la em pecado, em errar o alvo depois que nos iramos. Aí olha a continuidade do texto. Irado olhou para os que estavam à sua volta. E essa ira gerou o que em Jesus? Ele pecou por causa que ele se irou com aqueles religiosos? Não. Ele profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. A ira de Jesus gerou uma profunda tristeza ao ver o coração endurecido daqueles homens. E aí Jesus curou aquele homem da mão atrofiada e aqueles religiosos, os fariseus, saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, vendo como que poderia matar Jesus. Amados, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o sábado. Hoje nós estamos falando, hoje não, né? Nós estamos aí numa sequência falando de alguns assuntos que eu nunca comentei com os irmãos e tem sentido do Espírito Santo para nós aprendermos ainda mais sobre a palavra de Deus. Nós já falamos sobre o jejum na sexta-feira e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o sábado. Amados, existem algumas denominações que são sabatistas, guardam o sábado. Eu não tenho nada contra quem guarda o dia do sábado, mas nós precisamos compreender qual o verdadeiro entendimento, o que a Bíblia nos ensina a respeito do sábado. Então,
interessante nós analisarmos a partir dessa passagem aqui. Por quê? Porque os religiosos não esperavam que Jesus curasse aquele homem no sábado, e Jesus faz uma pergunta: o que é permitido? Por quê? Porque existia uma lei, existiam regras dizendo o que era permitido e o que não era permitido realizar no sábado. E quando Jesus termina a frase de Jesus que conclui ali o capítulo 2, é interessante nós analisarmos, né? Eu já citei com os irmãos que o sábado ele foi criado por causa do homem, por causa da dureza do coração do homem. Mas o que estava no coração de Deus em relação ao sábado? E aí nós podemos compreender ao olharmos as escrituras na criação do homem. O homem foi criado, o relato da criação, quando nós vamos para Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vemos o relato da criação. E quando nós vemos ali, foi o primeiro dia, o segundo dia, o que Deus foi criando, aí vemos que Deus criou o homem no sexto dia. E no sétimo dia, aí esse texto eu quero ler aqui com os irmãos, eu vou ler o versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, e eu vou ler os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 2 de Gênesis, aqui na sequência. Que termina o capítulo 1, no versículo 31, e já começa o capítulo 2. Então está escrito assim: E Deus viu tudo o que havia feito, já havia criado o homem, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Veja que interessante aqui, né? Passaram-se a tarde e a manhã. Nem fala sobre noite aqui. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Amados, veja que o primeiro dia de vida do ser humano foi no sétimo dia. E no sétimo dia, Deus já havia o quê? Concluído, terminado a obra que ele havia realizado. Então Deus fez o quê com o sétimo dia? Abençoou e o santificou. Amados, isso não significa simplesmente um dia da semana. Isso aqui está falando sobre um estilo de vida. Por quê? Porque o homem começou a sua trajetória, a sua caminhada no o seu primeiro dia de existência. O primeiro dia de existência do ser humano foi o sétimo dia de Deus. E qual que é o sétimo dia de Deus? É o descanso, é o Shabat. Sábado em hebraico é o quê? Shabat. Não é simplesmente um dia da semana. É um estilo de vida de descanso a partir de uma obra concluída. Olha o que fala ali no versículo 2 do capítulo 2, amados. No sétimo dia, nós estamos lendo Gênesis aqui. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. Por isso que ele abençoou esse dia, porque a partir desse dia, a vida do ser humano seria a partir de uma obra o quê? Consumada, concluída. Quando nós lemos a continuidade do capítulo 2, Deus plantou, amados. Deus plantou um jardim e colocou o homem naquele jardim, o jardim do Éden, para cultivar, para cuidar e cultivar do jardim. Amados, a criação nos mostra que o estilo de vida que Deus criou para o ser humano é um estilo de vida em descanso. O que o homem, qual que era o trabalho do homem? Cuidar e cultivar daquilo que Deus já tinha feito, que Deus já tinha criado e que Deus já tinha plantado. O que o homem precisava fazer? Qual que era o trabalho do homem? Cuidar e cultivar.
Esse é o estilo de vida que Deus sempre teve para o ser humano. E o que aconteceu com a queda? O homem foi expulso do jardim do Éden. Por que o homem foi expulso do jardim do Éden? Porque como que ele viveria com uma natureza corrompida eternamente? Por isso que Deus tirou ele da posição em que o havia colocado, porque Deus queria restaurar a humanidade e trazê-la novamente para a posição em que ele criou o ser humano. Amados, então quando nós lemos o relato na criação, nós vemos que o sábado não refere-se simplesmente a um dia da semana, mas refere-se muito mais a um estilo de vida a partir de uma obra concluída de Deus, que o homem cuida e cultiva. Essa foi a obra que Jesus Cristo realizou de redenção, de resgate para a humanidade. Agora, todo aquele que deposita sua fé em Cristo Jesus pode viver a partir da obra concluída de Cristo Jesus, que é uma obra que traz o que para o homem? Descanso. Isso não significa inatividade. Veja que lá na criação o homem iria cuidar e cultivar do jardim. O homem iria trabalhar, mas o trabalho do homem não seria pesaroso, seria um trabalho a partir de uma obra consumada de Deus. E agora é a mesma coisa, amados, porque a obra de redenção que Cristo Jesus realizou é uma obra para que eu e você, que depositamos a nossa fé, a nossa confiança em Cristo Jesus, na obra que Cristo Jesus realizou, nós possamos viver a partir de uma obra concluída, consumada, em descanso. Nós vamos trabalhar, nós seremos ativos, mas nosso coração, a nossa alma, a nossa mente estará em descanso, em paz, porque vivemos a partir de uma obra consumada. Por que eu estou falando tudo isso daqui, dizendo que eu vou falar sobre o sábado? Porque o sábado não é apenas um dia da semana. O sábado, o verdadeiro Shabat de Deus, é uma vida completa de descanso. Amados, o que os fariseus fizeram? O que os religiosos, o que os judeus, os mestres da lei fizeram com o sábado? Transformaram apenas em um dia cheio de regras que eles iriam para a sinagoga, para o templo, para adorar a Deus. Eles não podiam fazer mais nenhum trabalho, não podiam fazer mais nada. Virou apenas um dia de regras. Quando Deus entrega a guarda do sábado lá nos 10 mandamentos, é por causa do que Jesus falou aqui no capítulo 2 de Marcos. O sábado foi feito por causa do homem. Eu tive que instaurar uma lei para o homem guardar o sábado, porque ele não guardava mais nenhum dia. Ele não tinha mais nenhum momento com Deus. Se deixasse, o ser humano viveria sem Deus. Por isso Deus colocou lá nos 10 mandamentos que ele entregou para a nação de Israel, um deles, o 4º mandamento, que era guardar o sábado. Mas quando Jesus veio, Jesus é o próprio Shabat. Jesus é o próprio sábado, porque no original, lá na criação, o sábado não é apenas um dia simplesmente. O sábado é o estilo de vida que Deus fez para o homem. Viver em descanso a partir de uma obra concluída. Amados, esse é o verdadeiro sábado do Senhor. Esse é o verdadeiro Shabat do Senhor. Por isso que Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para a sua alma cansada e aflita. O Senhor quer que nós vivamos a partir desse descanso que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. É um descanso da alma.
Nós podemos viver com a confiança da salvação, da redenção. Podemos viver em paz, descansados, sabendo em quem confiamos, sabendo a quem pertencemos. Pertencemos a Deus. Fomos transportados do império das trevas para o reino de Cristo Jesus. Agora somos de Deus. Podemos viver a partir do descanso que Jesus Cristo conquistou para nós. Eu não estou com isso condenando as igrejas que são sabatistas. O que eu estou falando aqui é, nós não podemos colocar a condição, por exemplo, uma condição de salvação, guardar o sábado. Não, porque o verdadeiro sábado, guardar o sábado, quando eu digo, é simplesmente um dia da semana. O verdadeiro sábado bíblico, como nós vimos aqui, lá em Gênesis, que Deus estabeleceu, é o estilo de vida de descanso a partir da obra concluída e consumada de Deus. Jesus Cristo resgatou isso para nós. Ele realizou uma obra completa de salvação, de redenção. Jesus Cristo é a nossa paz. Jesus Cristo é o nosso descanso. E nós precisamos viver a partir desse descanso, compreendendo, crescendo no conhecimento da vida que Cristo Jesus conquistou para nós. E qual é o nosso papel? O mesmo que era de Adão e Eva antes da queda. Cuidar e cultivar do jardim. Agora é cuidar e cultivar essa vida que Cristo Jesus conquistou para nós. Essa é a vida a partir do descanso, a partir da obra consumada, concluída de Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro Shabat, o verdadeiro sábado do Senhor. Amados, o Evangelho não é simplesmente uma religião. O Evangelho não é simplesmente regras a serem cumpridas. Amados, a palavra fala lá em Gálatas que a lei, ela não vem da fé. A lei, nós precisamos entender o propósito da lei de Moisés, que foi entregue para o povo de Israel. Ela foi um tutor, um guardião, até que viesse Cristo. Cristo inaugurou uma nova aliança e resgatou para nós o estilo de vida que foi perdido por causa da queda do homem. O estilo de vida que Deus tinha estabelecido lá na criação, um estilo de vida de descanso a partir da obra concluída que ele havia realizado. Por causa da queda do homem, porque o homem acreditou na oferta do diabo e caiu, e por causa disso teve a sua natureza humana corrompida. Por causa disso, ele saiu da posição que Deus havia dado ao homem. Mas Jesus Cristo veio e restaurou essa posição. Agora nós somos o que? Santos, justos, retos diante de Deus por causa de Cristo Jesus, e podemos viver a partir dessa obra consumada uma obra de descanso, de Shabat, de sábado. Esse é o verdadeiro sábado do Senhor. Que eu e você possamos entender isso e viver isso a partir dessa obra concluída, que nos dá paz, que nos dá alegria, que nos dá satisfação, e que nós possamos colaborar com Deus, fazendo o que sempre foi o objetivo, o propósito de Deus para o ser humano. O que? Cuidar e cultivar dessa vida extraordinária que Ele mesmo conquistou para nós, que Ele mesmo construiu para nós, que Ele mesmo criou para nós. O nosso papel? Cuidar e cultivar. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada pelo entendimento que o Senhor tem nos dado. Pai, obrigada porque o Senhor é fiel. Obrigada porque o Senhor sempre nos mostra o caminho. Pai, obrigada porque o Teu Evangelho é um Evangelho que nos torna pessoas livres, não livres para viver a vida do nosso jeito, mas livres para viver a vida que o Senhor conquistou para nós. Uma vida de paz, uma vida de descanso, uma vida vivida a partir de uma obra consumada, concluída de Cristo Jesus.
Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que nós possamos compreender essa vida, que nós possamos compreender esse estilo de vida, que nós possamos ouvir as direções do Teu Espírito, que nós possamos compreender que nós não somos mais desse mundo, mas que nós pertencemos a Ti, e por causa disso nós podemos viver em descanso. Nós somos Teus, o Senhor cuida de nós, o Senhor provê tudo aquilo que nós precisamos, que eu e os meus irmãos possamos compreender o nosso papel como colaboradores seu, cuidando e cultivando essa vida que o Senhor já conquistou para nós, que o Senhor já criou para nós a partir da obra consumada e concluída de Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos possamos entender isso e viver isso na prática, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.